Aplauda o Senhor, queridas. Foi derramada hoje uma unção da unidade no meio de nós. Quem recebe, diga amém, eu recebo. Você vai ser uma com a sua pastora. Você vai ser uma com a sua irmã. Você vai ser uma com a sua líder. E vocês vão viver coisas extraordinárias, coisas muito grandes. Deus vai fazer em vocês e através de você. A nossa cidade vai ser conhecida como a cidade das mulheres unidas, mulheres de Deus, mulheres do reino, que se levantaram para levantar outras mulheres. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, minhas pastoras lindas. Vocês. Aleluia. É o Silene, cadê o Silene? Já pega a tua espada. A unidade gera bênção, queridas. E quando você viver essa verdade, você não vai mais andar atrás de bênção. As bênçãos, elas vão te alcançar. Amém? Agora eu vou passar a palavra aqui para a pastora Eucilene Carvalho. Forjada no secreto. Outro dia a gente estava brincando que para ser plena, querida, tem que ser forjada no secreto primeiro. Quando a gente é forjada no secreto, a gente entende que nós somos completas para Deus. E ser plena quer dizer isso, é ser completo, nada mais te falta, você já tem Jesus. Então, queridas, agora nós vamos passar para outra ministração e é uma honra ter você aqui comigo. Amiga, que o Senhor me apresentou, tem pessoas que a gente conhece, mas outras o próprio Deus apresenta. E a Eucilene foi uma amiga que Deus levantou nesse tempo, nessa estação que eu estou vivendo. Obrigada pela tua amizade. Amém, eu também. Fica aqui comigo um instantinho, antes de iniciar a palavra. A graça e a paz do Senhor, igreja linda! Uau! Queria fazer uma pequena homenagem para essa mulher linda que o Senhor nos presenteou, né? Não só a mim, eu tenho certeza que essa conexão tem abençoado muitas outras pessoas. Trouxe duas lembranças para você, minha amiga. Uma, em nome do Forjadas no Secreto, em nome dessas meninas maravilhosas, essa equipe que orou tão intensamente por esse teu projeto. Abre em casa, minha amiga. Isso aqui é em nome da caravana For Plenas, as forjadas plenas. Tem For Plenas aí? Aleluia! Nós trouxemos aqui para ti, minha amiga, uma lembrança para que você possa, quando sentir e quando ver, lembrar de todo esse propósito aqui, da unidade no Senhor, aquilo que acontece, o grande movimento que acontece quando uma mulher improvável se posiciona. E é isso que você tem feito nessa estação, tomado posição. Glória a Deus. Aí eu vou aproveitar também porque me deram uma missão. Tem uma lembrança aqui para você, preciosa, a líder da Forjadas. Tem forjada aí, gente? Então recebe aqui um carinho dela para você, tá bom? Obrigada. Glória a Deus. Olha aí, a gente semeia e na mesma hora colhe. Que coisa linda, né? Gente, é uma alegria, é uma honra fazer parte da agenda do Senhor do dia 30 de julho do ano de 2022. Hoje é um dia inédito, é uma estação inédita. Eu e você nunca vivemos nada no dia 30 de julho do ano de 2022. E nem sabemos o que acontecerá daqui a 5 minutos. Mas uma coisa nós já experimentamos aqui, todas nós que aqui chegamos.
O Senhor nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos viver transformação profunda em nome de Jesus. Eu não sei quantas de vocês já estavam aqui pela manhã, quando a apóstola Maiara trouxe uma palavra do Senhor. Eu não sei quantas de vocês já estavam aqui quando a pastora Márcia foi tremendamente usada por Deus falando sobre Esther. E eu sei que todas vocês estavam aqui ouvindo essa palavra tremenda da parte de Deus, através da pastora Cátia. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa tarde para esse tema que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você. É para você, não é para a amiga que não veio, é para mim e é para você. O Senhor vai falar aos presentes, às presentes, né? E não aos ausentes. Eu quero que você anote aí. Nessa tarde a gente vai pensar um pouco sobre destruir pontes que nos prendem a um passado improvável. E eu vou coadunar aqui com a pastora Márcia, que começou trazendo uma palavra tão linda, passeando na história de Esther. E eu desejo que você se atente a uma parte apenas dessa história, para entender o que foi que aconteceu com Esther. Porque às vezes a gente lê essa história, a gente se maravilha, e a gente acha que foi fácil, foi rápido para ela. Mas na verdade, assim como eu tenho minhas debilidades, olhando para trás na minha história, Hadassah também tinha as debilidades dela. E eu quero aqui que você abra comigo em Esther, no capítulo 2, o verso é de 10 a 12, e diz assim, essa parte: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mordecai lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Glória a Deus. Todas nós vivenciamos etapas difíceis. Todas nós que estamos aqui, nós trazemos conosco uma história, um legado, trazemos marcas. Nós tendemos, como acredito que foi a pastora Márcia ou a pastora Maiara até que mencionaram aqui, que olhando para outras lutas, de outras vidas, de outras famílias e de outras casas, nós olhamos para a nossa história e por vezes achamos que o nosso problema é tão pior, é tão mais difícil que qualquer um poderia enfrentar. Hadassah, o nome original daquela menina órfã, significa murta. Hadassah, ela não escolheu a família a qual ela iria nascer, ela não escolheu a estação em que ela nasceria, ela não escolheu vivenciar a experiência da vida num momento tão difícil, onde aquela geração dela tinha acabado de sair de um tempo de escravidão, de exílio. E aí eles estavam não mais debaixo do domínio babilônico, mas do domínio persa, onde o rei Ciro havia decretado que os judeus não precisariam mais ficar na servidão. Podiam voltar, ver o que tinha sobrado lá por Jerusalém. Ele tinha uma política muito mais tranquila com relação aos estrangeiros, mas muitos não voltaram, ficaram ali naquele império persa, porque eles estavam tão devastados, eles não tinham um norte para onde seguir, eles estavam à deriva, eles estavam meio sem rumo. Outros permaneceram na Pérsia, outros judeus permaneceram ali, porque já tinham se amoldado a toda aquela condição. No meio daqueles que voltaram para Jerusalém, ou que ficaram na Pérsia, havia uma família de benjamita, uma família que a Bíblia registra só com 2 pessoas, Mordecai e Hadassah. E eu quero começar falando exatamente para você que as nossas histórias, por vezes, elas estão numa etapa difícil, numa etapa triste, de muito abatimento. E a gente olha para a limitação daquele momento e às vezes a gente pensa, esse é o fim da linha, esse é o fim de uma história.
mas a gente já sabe o final dessa história toda aqui. Eu quero dizer para você que toda grande mulher de Deus, ela já vivenciou ou está vivenciando um tempo crítico de crise, onde ela vai experimentar o poder do Deus Todo-Poderoso, marcando a vida e marcando a história dela, para que haja um legado a ser desenvolvido em nome de Jesus. E assim, olhamos para o livro de Esther e nem por uma vez vemos a menção da palavra Deus. Vemos a menção de qualquer coisa que faça referência sobre o Deus de Israel de um modo explícito, em palavras. Isso nos leva a entender que nós precisamos viver a essência de Deus, independente da situação em que nós vivemos. Quando nós vivemos a essência e transferimos o conhecimento e as experiências, nós vamos levando para as nossas gerações um legado fabuloso em nome de Jesus. Mordecai não tem registro nessa palavra sentando com Radassa e dizendo: Radassa, você precisa crer no Deus de Israel, no Deus de nossos antepassados. Radassa, você precisa fazer isso, fazer aquilo dentro dos princípios. Não há algo claro e específico. Mas nós percebemos que as escolhas de Mordecai, o posicionamento de Mordecai para com Radassa e Radassa para com Mordecai, faz com que nós possamos olhar para essa família e entender que ainda que eles tenham passado por uma geração turbulenta, eles conseguiram ter a preservação dos valores do reino na vida deles em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome de Jesus, independente da etapa em que você esteja vivendo, não esqueça de onde o Senhor te tirou, não esqueça das promessas do Senhor, não esqueça que aquele que te chamou é fiel para mudar a tua história, a tua sorte e virar todo esse cativeiro em nome de Jesus. Além de mim, tem mais mulher passando por um moinho estreito aqui nesse auditório? Levanta a mão e diga: misericórdia, Jesus. Eu sou a tua filhinha que nessa tarde quer se posicionar diante do Senhor para destruir as pontes que prendem a um passado improvável. Irmãs, murta, que é o significado da palavra Radassa, do nome Radassa, é um arbusto que nasce no deserto. As folhas do arbusto, elas exalam uma fragrância muito agradável quando elas são trituradas. Radassa, dispensa-se muitas coisas a ser faladas sobre ela. Já sabemos que ela vinha de um histórico de orfandade, ela vinha de um histórico de estrangeirice e, consequentemente, ela vinha de um histórico de faltas, de perdas. Aquela jovem, embora linda, como a Bíblia descreve, ela poderia ser marcada com muitas áreas da sua vida defraudadas. Podia sim, pela condição em que ela vivia, ter muitas debilidades, mas de repente, no meio de todo aquele histórico, de todo aquele cenário, abre-se diante dela uma oportunidade. Vira para a irmã que está ao seu lado e diga: abre os teus olhos, minha irmã. No meio dos teus levantes, Deus abre portas de oportunidade. Esteja atenta, em nome de Jesus. De repente abre-se uma oportunidade diante daquela família. Vasti, aquela rainha deposta, abriu um espaço para que as mulheres bonitas daquele reino se candidatassem para estar se apresentando diante do rei Assuero. E aí começa a nossa história, aí começa a nossa reflexão. Radassa, com esse histórico, significa murta. Se ela se apresentasse para aquela banca examinadora das meninas que estariam se candidatando, dizendo o nome que tinha, possivelmente ela seria eliminada, porque ela trazia consigo, na expressão do seu nome, a verdadeira identidade de que ela era uma estrangeira e ela não poderia então concorrer.
É aí que se levanta um homem de Deus, que não ficava falando em Deus, mas que tinha direcionamentos que vinham do céu para a vida dele, e ele conseguia transferir para Radassa. E você leu juntamente comigo aqui no verso 12, quando ele instrui Radassa, que ela não dissesse o nome dela, mas ao contrário, ela dissesse que o seu nome é Esther, que significa estrela. Eu quero dizer para você que a mulher de Deus, ela é uma mulher intencional, a mulher madura, a mulher que busca se forjar na presença do Senhor. Ela entende o tempo e a estação em que ela está vivendo, e entende que nem todo dia é dia do riso, nem todo dia é o dia da honra, nem todo dia é o dia da saúde, nem todo dia é o dia de que tudo vai dar certo. Tem o dia do choro, tem o dia mau, tem o dia da desonra também. Tem um dia em que o próprio Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração, como diz lá em Oséias 2,14. Mas também existe o dia em que o inimigo apresenta covas diante de nós, sentenças diante de nós, ou mesmo uma condição de hereditariedade vem tentar roubar de nós a paz, a alegria e a expectativa de um bom futuro. Eu quero te dizer nessa tarde que se você já reconheceu a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, você não somente viveu a redenção de ter o teu nome escrito no livro da vida, mas você ganha um presente, que é o Espírito Santo, representado aqui nessa figuração do livro de Esther, pela vida de Mordecai. Mordecai era ali o Ezer na vida de Esther. Ele era um conselheiro, e esse conselheiro, ele vai fazer toda a diferença na vida dela. Contudo, Esther decide tomar um posicionamento de obediência. Isso faz com que eu lembre da minha vida, e talvez você lembre da sua história. Muitas de nós têm um passado triste para contar, só que algumas de nós permanecem presas num passado, numa palavra, numa sentença, numa escolha errada. O cativeiro babilônico dos judeus, aqueles 70 anos, foi exatamente em função de eles desobedecerem a Deus, de eles não se lembrarem de examinar aquilo que Deus, o Deus de Israel, havia deixado de direcionamentos, de decretos. Não, eles estavam tão acostumados em fazerem parte de um reino, fazerem parte de uma terra, de um povo que vivia os livramentos do seu Deus, que eles se esqueceram de buscar na presença de Deus a condição de se manter limpo, de se manter purificado. E eu quero te dizer nessa tarde, que é tarde de reflexão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Muitas de nós não têm sabido administrar a coisa fabulosa que é viver o tempo da graça. Tem planejado pecados, tem planejado situações terríveis à luz da palavra de Deus, mas que nos acostumamos a planejar porque pecar é gostoso. A consequência do pecado é que leva à morte. Muitas de nós não começam exatamente vivendo num cativeiro, mas pouco a pouco ela vai fechando os ouvidos para o Ezer, o Espírito Santo, para o confronto sobre as situações em que nós estamos nos colocando, à beira de circunstâncias que vão certamente roubar a porção do Senhor na nossa vida, a porção de discernimento na nossa vida, a porção de sabedoria na nossa vida, e pouco a pouco nós vamos avançando para a beira do pináculo, sem ouvir a direção do Espírito Santo. Mas Radassa não fez assim. Ela ouviu a instrução de Mordecai e ela se apresenta como Esther. Talvez hoje você chegou aqui e se alguém te perguntar como é que você entrou aqui, talvez você tenha dito: eu entrei como triste, eu entrei como uma mulher traída, eu entrei como uma mulher falida, eu entrei como uma viúva de um marido vivo, porque ele nem para mim olha. A gente vive um casamento de aparência, sem essência.
Talvez se a gente espremesse um pouco mais, algumas diriam: eu entrei aqui com um título de pastora ou de qualquer uma outra nomenclatura ligada a uma condição eclesiástica, mas da boca para fora eu procuro manter a minha aparência, mas dentro de mim, Eucilene, eu estou devastada. Eu já nem acredito mais nessa plenitude do céu para transformar a minha vida e a minha história, porque já são muitos anos se arrastando. Eu até oro por pessoas e eu vejo vidas sendo transformadas, mas comigo isso não acontece, e eu estou aqui como um sepulcro caiado, e eu continuo me sentindo assim, triste e abatida. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, nesse momento, confessa ao Senhor esse pecado, porque você entrou por aqui atraída por um tema: mulheres improváveis, ou seja, mulheres incertas em momentos. Sim, mulheres que talvez não eram para estar onde estão, mas que têm na parte do Senhor para a tua vida, na tua direção, uma palavra de transformação, que quando ouvimos, que quando nos posicionamos, tem transformação e mudança do Senhor, sim, em nome de Jesus. Essa é a tua porção. A que entrou abatida, declara: eu já estou completamente revigorada em nome de Jesus. Ela entrou naquele desafio como radaça, como uma murta, como um arbusto que dá no deserto, mas lá dentro ela ouviu a voz do Espírito Santo, representado aqui por Mordecai, dizendo: te posiciona, te coloca como estrela, tu vais brilhar nesse lugar, ouve o meu conselho e você vai avançar. E assim o Espírito Santo te diz: te posiciona, mulher de Deus, o teu choro vai ser revestido em muita alegria em nome de Jesus. Aquelas que te viam andando e chorando enquanto você semeava, como a pastora Maiara contou aqui, aqueles que te viam só ter o vestido azul para ir em todas as programações de jovem da própria igreja, sendo rechaçada, ainda vai ver trocando muitos e muitos outros, mas melhor do que isso, revestida por um poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Tem algo indo na tua direção. O Senhor te levanta na porção de Rainha Esther nessa tarde. Não foi à toa Deus ter tomado a pastora Márcia para trazer aqui um ato profético, levantando na tua vida essa porção para você se enxergar como aquela que tem mudança de sorte, como aquela que é levantada assim para ver mudança ao teu redor a partir de você. O Senhor ainda traz novamente uma outra palavra, dizendo: te posiciona, mas arranca de dentro de ti essas pontes que te ligam com um passado de dor, um passado de medo, um passado de depressão, um passado de ansiedade, um passado de angústia. Muitas aqui, se pudessem ter voz nesse microfone, diriam: Eucilene, a minha vida estava muito bem, até que eu tomei uma decisão por minha conta e risco, e ali eu entrei num cativeiro sexual, num cativeiro moral, num cativeiro financeiro, num cativeiro de depressão, de angústias. Muitas mulheres aqui, você olha e vê sorrindo, mas não imagina o que elas enfrentam na sua vida, no seu secreto, no seu particular, mas elas estão andando e chorando, crendo que do céu vem a luz de Jesus, que brilha mais forte do que o sol de meio-dia e vai iluminar essa área que hoje está em trevas. Diga: eu recebo. Diga: eu viverei transformação no meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos a mania de terceirizar as nossas dores e dizer: Eucilene, realmente existe uma ponte que me liga a um passado, mas não foi culpa minha.
Existe uma ponte que me liga ao passado, e é exatamente por isso, por causa de uma circunstância, de uma pessoa, que hoje eu sou amarga, que hoje eu sou essa pessoa improvável. Eucilene, eu já preguei, Eucilene, eu já profetizei, Eucilene, eu já fui tão usada por Deus, eu já tive uma família feliz, eu já fui uma filha maravilhosa, mas você não sabe o que me aconteceu, para que hoje eu seja essa pessoa amargurada, para que hoje eu seja essa mulher sem esperanças. Pois eu quero te dizer que um dos primeiros passos, quando você vai destruir as pontes que te ligam ao passado, é pedir ao Espírito Santo que examine o meu e o teu coração e nos mostre o raio-x real de como está a nossa história. Não é transferir para o marido, para o irmão, para o patrão, para a amiga. É usar a autorresponsabilidade para dizer: Senhor, eu permiti, eu aceitei esse sentimento dentro de mim, eu venho trazendo essa amargura que tem me limitado de viver tantas outras coisas. Chegou a hora de você pedir ao Espírito Santo, minha irmã, que vasculhe as gavetas da sua alma, porque você não veio para esse lugar por acaso. Você não veio para se animar e sair daqui para encontrar o problema que você deixou lá fora e reagir da mesma forma. Não! Você veio elencada como uma mulher improvável, mas que sairia daqui como uma mulher imparável em nome de Jesus. Seja a forma como o teu opositor queira usar contra a tua vida, apresenta a tua credencial. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, eu tenho o selo da promessa. As dores que chegam até mim, elas não são para me matar, antes elas são para gerar um peso eterno de glória do Senhor na minha vida e na minha história. Quando a gente olha para o mundo, a mulher nos trinques é aquela magra, alta, loira. Eu já estaria fora, né? Com 1,20 m de altura, né, pastora? Quando a gente olha para o mundo, a mulher admirada, admirável, a mulher desejada de se ser igual, é aquela bem-sucedida, é aquela que tem um carro, uma formatura de algum curso, é aquela que fala de modo eloquente. Mas quando a gente conhece a verdade dessa palavra, quando a gente é cheia do Espírito Santo de Deus e tem a mente transformada e renovada, acontece uma mudança de valores dentro de nós. A mulher desejada é aquela mulher que, mesmo espremida, ela exala uma fragrância. É a mulher que, mesmo esmagada, mesmo quando falam mal dela, ela ainda passa o microfone para outra pessoa. Mesmo quando fazem algo contra ela, ela ainda abençoa, ainda empresta o cartão para outra usar, e a outra estava tacando pau nela. É aquela mulher que exala o bom perfume de Cristo. Mas eu só vou aprender quais são as características de uma mulher que exala o bom perfume de Cristo se eu conhecer a verdade dessa palavra. Então eu ouso te dizer que para destruir as pontes com um passado improvável, eu e você precisamos nos relacionar com a palavra do Senhor, nos forjar no secreto, porque aqui no coletivo todo mundo sorri. Aqui no coletivo, todo mundo dá graça e paz, a paz do Senhor, aleluia e glória a Deus. Mas por vezes no secreto, onde ninguém vê, o que sai de nós, o que exala de nós, é uma fragrância que cheira mal as narinas do nosso Deus. E o Espírito Santo está aqui nessa tarde para dizer para mim e para você que naquele processo de Radassa a Esther, aconteceram duas coisas fabulosas. A Bíblia diz que quando ela se apresenta como Esther, ela entra, ela cai na graça de Hegai, que era o responsável pelas mulheres que iriam se preparar. E por 6 meses então, ela fica ali, naquele ambiente, se preparando para que ela pudesse ter o corpo todo untado com mirra. E é interessante, irmãs, porque
quando a gente olha para a palavra em si, a mirra, ela é uma árvore espinhosa. O significado de mirra é amargo. E ela é uma árvore espinhosa que pode atingir uma altura de até 5 metros de altura. Ela é muito utilizada em incenso, em perfumes, em situações medicinais também. E ela é usada também para embalsamar. Só que a mirra, quando o tronco dela é ferido da árvore, ela produz uma substância altamente perfumada. Veja que tudo aponta para a dor. A dor como um processo de transformação de uma mulher improvável numa mulher imparável em nome de Jesus. E aí eu quero te dizer que se você está passando dores em alguma área, isso é um excelente indício para ter certeza de que tem algo transformador na tua história, vindo na tua direção. E o Senhor está prestes a fazer história na tua vida. Porque os evangelhos me mostram que Jesus ama pegar pessoas improváveis, preparar, levantar e lançar em nome de Jesus. Veja comigo que aqueles 6 meses era uma representação daquilo que Esther ainda viveria um pouco mais além. Veja que ela vinha de um tempo de uma vida de estrangeira, ela não tinha realmente no seu corpo os mesmos cuidados que uma cidadã persa. Então por 6 meses ela ficou ali usando a mirra para purificar pelo lado de fora. Mirra é usada de modo medicinal para curar feridas. Ela precisava se apresentar diante do rei limpa. Mas eu quero trazer para você essa aplicação de uma limpeza, uma purificação por dentro e por fora. E o Espírito Santo é quem produz isso em nossas vidas. Então, para a glória de Deus nessa tarde, eu te convido a abrir o teu coração diante do Senhor, o curador das nações, e dizer: Espírito Santo, meu presente, vem ser a minha mirra nessa tarde, vem me curando de dentro para fora, vem mostrando a mim o que é necessário eu mudar. Porque eu vou te falar, a tua irmã do lado, talvez ela tenha um raio-x perfeito seu, mas ela não te diz, porque ela tem até medo de dizer para você o verdadeiro diagnóstico de como você está nesse tempo, e você dá um giraia nela, porque às vezes a gente não está pronta para ver, para saber, para conhecer quem realmente nós somos. Às vezes a gente está se achando o último baré da selva, a gente está se achando a última bolacha do pacote. Eu sou tal pessoa, eu tenho tantos mil seguidores, mas não passa de um sepulcro caiado, cheira mal. E o Espírito Santo nessa tarde passeia nesse lugar, com os ouvidos atentos, com os olhos fitos para aquela mulher que abrir os seus lábios, que abrir os olhos do coração, dizendo: sou eu, Espírito Santo, a mulher que quer sair daqui tocada, transformada. Sou eu, Espírito Santo, a mulher que quer sair daqui cheia do teu poder, cheia do que representa a mirra representa a cura, representa o poder de Deus te limpando. Quantas recebem o derramar da mirra do Senhor? Aleluia. Recebe pela fé, porque tem cura de Deus para a tua vida e para a tua história, em nome de Jesus. Essa mirra representa a trajetória amarga, e futuramente Esther teria um desafio amargo de se apresentar diante do rei, sem saber se ia ser aceita ou não, e buscar ali interceder por todo um povo, em nome de Jesus. Tem muitas de nós aí sendo despertadas nas madrugadas, como foi até o meu caso nessa noite, com uma dor intensa. E 5 horas eu já não conseguia mais dormir por causa da dor. Aí que eu entendi. Te levanta, Eucilene, e vai orar, porque essa dor, na verdade, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Te levanta, eu quero te desafiar. Você que está acomodada, que transfere a responsabilidade do teu problema para a tua pastora, para a tua apóstola, para a tua bispa. Toma vergonha em nome de Jesus, porque o estreito é você e o Senhor te posiciona. Esther foi orientada assim por Mordecai, mas ela tomou a decisão de obedecer.
Ela tomou a decisão de dar passos, e eu e você viemos aqui exatamente para que nós pudéssemos ter de Deus um direcionamento e tomar posição em nome de Jesus. Quantas sairão daqui mais posicionadas? Glória a Deus. Então aqueles 6 primeiros meses era para curar por dentro e por fora. Só que os 6 meses seguintes era um tempo de bonança. Os outros 6 meses era um tempo de perfumes e cosméticos. É um tempo de mimo que vem após as provas, não é verdade? O crente, ele passa, né, pastora Márcia, por momentos estreitos. Ela contou pra gente a pior noite da vida dela quando ela soube do seu luto. Foi um momento amargo, foi uma mirra intensa. Mas ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: levanta-te, mulher. Foi para um tempo como esse que eu te chamei para ser referência no meio de outras mulheres. E ela se levanta com os 2 pés. E hoje ela tem sido uma flecha polida na cidade de Manaus e em muitos outros lugares. Ela se posiciona e o que acontece? Papai começa a mandar presente, capacita, enche de dons, traz ovelhas cheias do Espírito Santo para ajudá-la na missão. Dá discernimento, enche com sabedoria. Oh, rabaxere cantaraias. Tem presente de Deus para a tua vida, mulher. Desiste não. Segura firme na mão do Espírito Santo e diga: rabaxere canta, eu quero ser transformada. Essa dor não vai me matar, ao contrário. Muitos vão olhar, saber a minha história e vão dizer: eu quero viver a mesma porção com esse exército, com esse Espírito Santo que você vive, em nome de Jesus Cristo. E Esther então vence o seu concurso para a glória de Deus. É certo que aquela foi uma das vitórias, um dos mimos da parte do Senhor. Outras lutas você conhece, mas a caminhada do crente na vertical é assim: horas o elevador abre e você toma respiração, né? Se oxigena, interage, e ora você volta de novo para o elevador da prova e desce. Aí você fica ali meio que se sentindo num ambiente fechado, porque por vezes, estando cercado de pessoas, não há quem possa nos ouvir ou responder aquilo que nós precisamos. Amém? Então, como você vai se posicionar para destruir as pontes no passado? Anota aí. Em primeiro lugar, pedindo ao Espírito Santo que te mostre as áreas cativas. É um papo reto seu e do Senhor. Jesus, pelo poder do teu sangue, eu suplico a tua misericórdia, que o Espírito Santo me mostre realmente as circunstâncias as quais eu estou vivendo. Quer ver uma coisa? Existem muitas irmãs carentes que trocam aí a sua excelência em ser uma mulher de Deus por qualquer migalha de sentimento, por qualquer tempinho de prostituição. Silene, é porque eu sou separada, e como eu sou separada, eu já conheci, eu já botei o meu corpo para funcionar, então agora eu estou esperando no Senhor, mas na verdade o meu corpo responde: não, irmã, te santifica, em nome de Jesus. A Bíblia não está sendo atualizada não. Santidade é santidade, fornicação é fornicação. Falei outro dia e vou falar de novo hoje. Tem muita mulher de Deus andando por aí sendo uma Dalila. No ambiente onde eu estava um dia desse, tinha uma Dalila diante de mim, com um saião, um vestidão, menina do corpo bonito, com um fio dental menor possível. Deus, eu quero é Deus. Minha irmã era um rebolado, glória a Deus que era eu aqui. Se fosse o meu marido ou qualquer um outro homem que vai ali para a casa do Senhor para buscar transformação, ia ficar com um olhão duro. Ei, a gente precisa aprender a se vestir, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a pensar, a gente precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Aplaude ao Senhor, porque é isso que a gente precisa viver. Eu me posiciono destruindo pontes, pedindo perdão e me arrependendo, dando nome ao pecado, denunciando a ação do inimigo.
Eu destruo pontes em terceiro lugar, pedindo ao Espírito Santo que preencha a minha vida com a sua presença. Eu só quero que orem por mim, pastora Cátia, por libertação. Mas eu não quero dizer, Espírito Santo, me enche do teu poder. Eu quero sim ir para o monte orar, se for o caso do que a tua denominação faça. Eu quero sim buscar o Senhor no meu secreto. Vou tirar fazer a limpa das músicas do mundo. Vou me encher do louvor ao Senhor, porque Deus habita em meio aos louvores. Aleluia. Em quarto e último lugar, eu destruo as pontes quando eu decido ter uma vida de santidade. Quando eu mudo por dentro e por fora, em nome de Jesus. Fica de pé só você que quer sair daqui mais santa diante do Senhor. Fica de pé só você que nessa tarde entendeu essa palavra e compreendeu que destruir pontes com o teu passado é uma decisão que é progressiva, que precisa dia após dia ser alimentada pelo Deus forte e todo-poderoso. Levanta a tua mão aí onde você está, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o nosso exército, o Espírito Santo da promessa, Ele é fiel em nossas vidas, é misericordioso e ouve a nossa oração e o nosso clamor. Eu suplico a Ti, ó Espírito de Deus, que Tu possas passear no meio dessas mulheres queridas e preciosas. Eu quero suplicar a Ti que Tu possas trazer um tempo novo para elas, uma nova estação de fé, uma nova estação de posicionamento, uma nova estação de alegria na Tua presença. Vai preenchendo o interior de cada uma com a fome, com a sede de Te conhecer melhor. E que cada uma de nós possa usar o tempo da dor, não para coadunar com as obras das trevas, mas para ouvir a Tua voz e aprender como ser transformada, limpa e revigorada pelo Teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fica com essa palavra plena, te posiciona no Senhor. Você entrou aqui como uma mulher improvável, mas vai sair como uma mulher imparável, em nome de Jesus.